Irmãos, irmãs, mais uma vez juntos para esse nosso encontro privilegiado, o encontro com Jesus, o encontro com a sua palavra, que é a palavra de Deus. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia que Ele fez para nós, dia em que a comunidade se encontra para tornar célebre o seu gesto de amor, sua morte e ressurreição que reconciliaram a humanidade com Ele. Estamos hoje mais uma vez com o evangelista Lucas, no capítulo 17, versículos 11 a 19. Aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No caminho para Jerusalém, Jesus se depara com toda a sorte de pessoas, pobres, sofridos, excluídos, portanto marginalizados. Entre a Samaria e a Galileia, 10 leprosos vêm ao seu encontro, ou vieram ao seu encontro. A lepra os afastava das pessoas. A lepra era uma desgraça, era uma maldição, um castigo. O leproso tinha que gritar: afastem-se de nós, porque somos impuros. Quem tinha um parente leproso devia chorá-lo como se chora um morto, porque ele estava excomungado pelo céu e pela terra. Assim, meus irmãos, no Evangelho, a lepra é como que a síntese da marginalidade e da pobreza no tempo de Jesus. O que estes leprosos pedem a Jesus? Mestre, tem compaixão de nós. Reconhecem, então, a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, a sua sabedoria. Mestre, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus, sem realizar gesto algum, pede para que eles se apresentem aos sacerdotes. E eles vão. Entre eles havia um samaritano. Nós sabemos que os samaritanos eram inimigos dos judeus, por questões culturais, religiosas. Na marginalidade, no sofrimento, como vimos aqui, eles acabam se encontrando. Detalhe interessante: enquanto caminham, o que denota que deram crédito à palavra de Jesus, ficaram curados. No caminho, mediante a ordem de Jesus, indo até os sacerdotes, eles ficam curados. Um só voltou para agradecer. Dá glória a Deus em voz alta e joga-se no chão, aos pés de Jesus, e agradece. O que é, meus irmãos e minhas irmãs, dar glória a Deus no Evangelho de Lucas? Dar glória a Deus no Evangelho de Lucas significa que os oprimidos, os que sofrem, os que estão à margem, aqueles que nada significam, eles encontram o seu caminho, libertando-se de toda marginalidade. São reintegrados no convívio social. Eles
como que começam a viver a alegria, a alegria. O gesto do que voltou, e que era um samaritano, não passou despercebido por Jesus, que lamentou que só ele voltasse. E assim, só ele foi curado. Ele voltou, agradeceu e só ele foi plenamente curado. Os outros podem ter sido curados. Ele foi curado plenamente, porque ele voltou reconhecendo mais uma vez o que Deus, por meio do Pai, por meio de Deus, o Pai, tinha realizado na vida dele. Jesus disse: levanta-te, vai, tua fé te salvou. O que os outros não ouviram. Tua fé te salvou. A fé do samaritano é aqui apresentada, como uma fé madura. Ele era um homem cheio de esperança, ele revela gratidão e ele se propõe à obediência à palavra dele, à palavra de Jesus. Ele faz a experiência do amor que restaura a dignidade. Ele faz a experiência do amor que restaura a vida. É devolvida a alegria. Ele é reintegrado no meio dos seus, reintegrado na comunidade. Meus irmãos, minhas irmãs, é o itinerário da fé, é o caminho da fé que cada um de nós e toda a comunidade somos chamados a percorrer quando nos encontramos com Jesus. São muitos, ainda hoje, os excluídos da nossa sociedade. E na comunidade, por causa dos sofrimentos, da miséria, mas perseguidos também por causa de sua adesão ao reino de Deus. E aí a gente se pergunta, qual a nossa atitude perante eles, que de algum modo nos interpelam cada dia? E são tantos, pelas ruas, pelas calçadas, à margem, quem sabe dentro da própria comunidade, não é? O que é que nós fazemos? Por que tantas críticas, por exemplo, agora, uma vez que estamos no mês missionário, e o Papa convocou um sínodo para a Amazônia, por que tantas críticas ao sínodo da Amazônia? Porque o Papa propõe uma ecologia integral, onde o ser humano, nas suas misérias, na sua doença, na sua fragilidade, na sua exclusão, não viva como um leproso à margem, mas seja reintegrado. Então, o que o Papa pede ao convocar um sínodo para a Amazônia? Uma ecologia integral, quer dizer, algo que restaura a pessoa por inteiro, porque Deus, quando restaura alguém, ele restaura por inteiro, por dentro e por fora. Deus, quando restaura alguém, leva em conta a grandeza da pessoa, imagem e semelhança dele. Então, lá na Amazônia, em meio a tanta exploração, a tanta violência, a tanto assassinato de lideranças nas comunidades, de tanto sofrimento para muitos e muitos, não é? O Papa está querendo dizer que o homem, o ser humano, é o centro da ação evangelizadora e a igreja não pode ficar à margem. Vamos cooperar, vamos rezar, vamos dar o nosso sim ao Santo Padre e que seja um grande sínodo, que faça com que a igreja no Brasil possa crescer ainda mais nessa perspectiva de caminhar na fé, acolhendo as pessoas, colaborando para que ninguém fique excluído. E sobre todos dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.